Paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês de uma forma especial. Vamos iniciar mais uma escola bíblica dominical. Hoje a lição é de número 4, que nos traz o seguinte tema: Elias e os profetas de Azerá e Baal. Vamos também fazer a leitura do texto áureo da lição, que nos diz o seguinte: Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Meus queridos, o primeiro tópico da lição nos traz o título: O desafio no Monte Carmelo. Nós sabemos que esse desafio foi muito importante para o povo de Israel, pois antes mesmo desse desafio, o povo estava vivendo em idolatria e também desobediência perante Deus. Nós sabemos que a idolatria de Israel não começou no reinado do rei Acabe. Antes mesmo do rei Acabe, no reino de Jeroboão, de Onrim, também de Nadab, o povo de Israel já estava vivendo uma vida na apostasia, longe dos caminhos do Senhor, adorando a outros deuses, que não é o Deus verdadeiro, o Senhor Jeová. Então, quando chega o reinado de Acabe, há um ápice de idolatria e desobediência através do seu reinado. Ainda mais através da influência de Jezabel, uma rainha perversa que levou o povo ao ápice da idolatria ao deus Baal e também de Aserá, que eram deuses conhecidos entre os fenícios e também entre os sidônios. Mas Deus, ele é grande misericórdia e compaixão. Por isso ele levanta o profeta Elias para que leve uma mensagem de exortação e também uma mensagem de arrependimento ao povo de Israel, para que o povo deixe os seus maus caminhos, o caminho de idolatria, o caminho de feitiçaria e também de prostituição. Deus, através do seu amor, tenta trazer o povo de volta à verdadeira adoração ao verdadeiro Deus. E Deus ali manda várias mensagens através do profeta Elias, para que o povo viesse se arrepender. Mas todas essas mensagens que Deus enviava, o povo rejeitava. O povo estava cocheando entre dois pensamentos. Ora adorava a Deus e ora adorava aos outros deuses. E isso não era a vontade de Deus, pois desde o Êxodo, Deus havia libertado o seu povo para viver uma comunhão íntegra para com o seu Deus. O espiritual do povo de Israel não era nada bom. Por isso Deus, através da sua grande misericórdia, o seu grande amor, envia o profeta Elias. Elias, um homem de Deus, enviado para o povo de Israel, para levar uma mensagem de arrependimento e também de exortação, para que o povo deixasse os seus maus caminhos, um caminho na idolatria, um caminho na feitiçaria e também um caminho da prostituição. Mesmo através do profeta entregando a mensagem de Deus, o povo não dá ouvidos às mensagens enviadas por Deus. Antes, continua no seu caminho de adoração ao deus Azerá e também ao deus Baal. O deus Baal, ele é muito conhecido pelos fenícios e também os sidônios, como toda aquela região de Canaã. Ele também era venerado como o deus do trovão ou da tempestade. Acreditava-se que, adorando a Baal, ali a terra que vivia da agricultura naquele tempo ia ter chuva para poder regar a terra. Então o povo ele adorava Baal na intenção de que Baal mandasse chuva sobre a terra para poder assim beneficiar a plantação, a agricultura do povo de Israel. Mas nós sabemos que Baal ele é um deus de pedra, um deus mudo, um Deus que não tem força e que não existe. Por isso Deus, através da sua grande misericórdia, através do profeta Elias, queria abrir os olhos do povo
para que ele não deixasse o verdadeiro Deus de lado e continuasse assim adorando ao Deus pagão Baal e Azerá. O profeta Elias, ele chama a atenção de todo o povo de Israel, dizendo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? O povo, ele ora adorava a Deus, ora adorava a Baal. Elias queria que o povo tomasse a verdadeira decisão, mas como o povo, ele demorou de responder à indagação, à pergunta de Elias. Elias resolve chamar Acabe e lançar um grande desafio sobre toda a nação de Israel. E ele diria que todos os profetas de Azerá, como também de Baal, subissem ao monte juntamente com o povo. E o Deus que respondesse com fogo, esse seria o Deus que deveria ser adorado pelo povo de Israel. Então Elias sobe o monte de Carmelo e ali ele dá prioridade para que os profetas de Baal iniciem assim o seu ritual. E os profetas de Baal lançaram mão do bezerro, sacrificaram e começaram a clamar a Baal para que ele respondesse à sua oração, derramando ali sobre o holocausto o fogo. Mas, segundo a palavra de Deus nos diz, que desde amanhã até o meio-dia, os profetas não conseguiram ver uma resposta através do Deus Baal. O profeta Elias, ele começa a zombar dos profetas de Baal, vendo que nada adiantava se cortar, sacrificar, pois Elias sabia que Baal não era Deus coisa nenhuma. Então pede para que eles parem o sacrifício, pois já havia passado muito tempo e Baal não havia respondido. Então Elias se prepara para adorar o verdadeiro Deus, o Deus que o povo de Israel havia abandonado. A primeira coisa que Elias faz ao querer sacrificar a Deus é consertar o altar de Deus que estava quebrado. É bom salientar aqui que o povo de Israel, eles adoravam a Deus e também adorava a Baal, mas o altar estava de qualquer forma, como Elias mesmo percebeu, o altar de Deus, ele estava quebrado. Por isso a necessidade de um conserto. Assim levamos para a nossa vida também, queridos. Quando a nossa vida, o nosso altar de Deus, a nossa comunhão de Deus, ela é quebrada, nós perdemos o verdadeiro sentido de comunhão com Deus. Por isso a necessidade de não deixarmos nada que venha tirar a nossa comunhão com Deus. Se é um pecado, se é algo que venha nos afastar de Deus, tudo isso tem que ser rejeitado para que o nosso altar não seja quebrado, para que a nossa comunhão com Deus não seja afetada. Então o profeta, ele primeiramente conserta o altar de Deus. Para haver fogo do céu, tem que primeiramente consertar o altar de Deus. Ele conserta o altar, coloca a lenha e pede para que o povo derramasse água sobre a lenha, para que não houvesse nenhuma dúvida, para que ali o povo não pensasse que Elias tentou ali levar alguma coisa para que o fogo acendesse aquelas linhas que estavam ali. Por isso ele pede para que derramasse bastante água sobre as lenhas e sobre o holocausto, e assim ele começou a clamar o verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. E Elias, ele ali disse: Senhor Deus, para que todo o povo de Israel saiba que só o Senhor é Deus, derrame fogo dos céus. E assim, Deus, ele derrama fogo dos céus, consome o holocausto, lambe toda a água que estava ali. Assim, meus irmãos, finalizamos mais uma escola bíblica dominical. Nós aprendemos através do profeta Elias que devemos sempre manter uma comunhão com Deus,
tendo o altar consertado diante da presença de Deus, para haver resposta de Deus, o altar não pode estar quebrado. O altar tem que estar preservado em pleno estado e comunhão para com seu Deus. E possamos estar sempre assim, queridos, vigiando para não vivermos uma vida no pecado, e sim uma vida plena de comunhão com o nosso Deus, o único Deus, o Deus Criador dos céus e da terra. Desde já eu peço que você curta, comente e também compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas através do estudo da Palavra de Deus. Eu espero vocês na nossa próxima lição, se assim um bom Deus nos permitir. Shalom, povo de Deus.